vocês, nós vamos falar sobre a herança digital. E antes de falar especificamente sobre o tema, o que é esse tema? É um tema novo e etc. e tal, que envolve a gente assim no mais íntimo, como vocês vão ver. Eu gosto sempre de fazer uma premissa que eu acho que é fundamental. Eu tenho feito nos congressos e etc. Quando a gente fala sobre direito sucessório, o direito sucessório no Brasil ele sempre foi tratado como uma ilha apartada do resto da evolução do direito civil. Quando a gente fala sobre direito sucessório, quando eu ouço falar algumas vezes sobre direito sucessório, só se fala sobre direito sucessório como a transmissão do patrimônio do morto. Só se vê o caráter patrimonial, que é o que está aí. Então, ele era uma ilha. Né? A gente fala sempre da evolução do direito civil constitucional, novo paradigma existencialista, do direito sucessório, etc., do direito civil, né? Proteção da pessoa, dignidade humana, tutela do mínimo existencial, construção de uma ordem jurídica justa e solidária, e etc. e tal. Mas, quando a gente volta para a sucessão é a transmissão do patrimônio do morto. O que prevalece é a transmissão da herança, é a questão patrimonial, e etc. E não se analisa o direito sucessório sob aquele viés existencial. Então, parece que a gente tem uma ilha mesmo, tem um continente ali, que é o direito civil constitucional, que trata de situações patrimoniais e existenciais, essas são fundamentais, e a ilha do direito sucessório, que não sofreu nenhuma incidência da norma constitucional e que continua tratando especificamente do patrimônio. Isso não pode mais ser assim, gente. Isso a gente tem que trabalhar de uma forma distinta. A gente tem que tratar o direito sucessório, como está aí, com os fundamentos que ultrapassam... Está abaixo? Vai precisar interromper. Eu acho que eu fiz besteira e eu vou embora. Vamos lá. É que tem uma situação meio urgente. Tem um carro que foi esquecido aberto, a placa é QHH8125. E ele está absolutamente encharcado com a chuva que caiu. Por isso que eu interrompi, porque é importante que a pessoa... Desculpa, João. Falando em ilha, né? Falando em ilha. Deixa a bolsa aí que o carro está encharcado. Deixa a bolsa aí. Boa sorte. Só quero dizer que com essa interrupção eu ganhei mais 30 minutos na palestra. Tá? Gente, a ideia é tratar do direito sucessório analisando sob a égide do direito civil constitucional, ou seja, analisar a questão relacionada ao direito sucessório de acordo com esse viés de tutela prioritária da pessoa humana e da sua dignidade. É sobre essas premissas que eu vou trabalhar a questão relacionada à herança digital. Então, é sobre essa base axiológica, fundamental de valores do nosso ordenamento, que a gente tem que interpretar a questão do direito sucessório e, especificamente, da herança digital. A partir daí, nós vamos falar sobre a herança digital e vamos falar que existem 2 projetos de lei já tramitando no Congresso e já estão bem avançados para disciplinar a herança digital. Para quem quiser, os projetos de lei, depois eu vou deixar esse material para vocês, os projetos de lei são PL 4099-B/2012, da autoria do deputado federal Jorginho Melo, e o PL 4847/2012 também, da autoria do deputado federal Marçal Filho, apensado ao primeiro. Esses projetos de lei, eles visam a alteração do artigo 1788 do Código Civil para acrescer um parágrafo. O artigo 1788, eu coloquei aqui só para título de ilustração, tá? É aquele que trata da transmissão da herança, né? Morrendo a pessoa sem testamento, transmite-se a herança aos herdeiros legítimos, o mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento, e subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar ou for julgado nulo. Tem erro aí, deveria ser nulo ou anulável, o testamento for julgado inválido, mas o fato é que esse artigo 1788 trata da sucessão legítima, das regras da sucessão legítima. O parágrafo que querem inserir no artigo 1788, o parágrafo único, é esse aqui. Vamos dar uma olhadinha lá. Ó. Parágrafo proposto. Parágrafo único. Serão transmitidos aos herdeiros todos os conteúdos de contas ou arquivos digitais do autor da herança. E daí eu faço a ressalva à palavra todos, que está aqui. Ó. Serão transmitidos aos herdeiros todos os conteúdos de contas ou arquivos digitais do autor da herança. Aí vem uma pergunta que eu coloquei aqui, com uma pessoa assustada,
tá? Que seria a seguinte: mesmo as minhas conversas pelo WhatsApp. O gatinho é uma licença poética para minha filha, que eu estava fazendo ali, tentando achar uma pessoa assustada, passou o gatinho, ela falou assim, pai, põe um gatinho, né? E a minha filha, não sei, ela tem um estranho poder sobre mim, que eu não consigo dizer não para ela, acabou ficando o gatinho. Então, a pergunta que se faz é, mesmo as conversas do WhatsApp? E daí eu ressalvo o parágrafo. Aumentei o todos ali, ó. Todos os conteúdos, contas ou arquivos. Quando eu subi ali para trazer a minha apresentação, eu fiquei olhando um pouco o Toscano, lá de cima, sou fã do Toscano, adoro ele falando, tal, amigo querido, e daí eu olhei o pessoal da plateia, todo mundo olhando o seu WhatsApp, né? Todo mundo olhando o seu WhatsApp. E quando eu falo que o projeto está dizendo que vão ser transmitidos aos herdeiros todos os arquivos, inclusive o WhatsApp, eu vejo o que eles estão vendo aqui, mas vocês não estão vendo. A cara de vocês. A cara de vocês é basicamente essa. Tá? E aí falhou. Era uma pessoa, falhou aqui, era uma pessoa super assustada, falando assim, meu Deus, né? Que é a cara de vocês nessa hipótese. Então, meu arquivo aqui, acho que não teve uma transmissão que foi boa. É o susto que a gente tem, mas vai transferir para os meus filhos, para os meus herdeiros, minha conversa de WhatsApp? Aqueles bate-papos um pouco calientes, né? No WhatsApp, os nudes, né? Aquelas conversinhas, te grudarei na parede, te chamarei de lagartixa, né? Isso vai aumentar, gente, vai valorizar o chamado codicilo. Vocês lembram do codicilo? O codicilo é o pequeno... E se esse projeto passar, vai acontecer a revalorização do codicilo. O codicilo, para quem não lembra, é o chamado Pequeno Testamento. É o testamento, na verdade, é uma disposição menor de último valor, disposição de última vontade, que tem por escopo disposições relacionadas ao funeral e disposições de pequena monta. Eu mesmo, se passar, já tenho um modelo de codicilo, como eu sou amigo, vou deixar aqui para vocês. O codicilo pode ser escrito de próprio punho, eu já trouxe o meu, e ele... Para vocês, se vocês quiserem, vocês podem utilizar. Não vou falar que é plágio. Só que está ruim de novo, eu não sei, acho que é alguma coisa... E está lá, pelo presente instrumento de codicilo, de meu próprio punho, feito no mais perfeito juízo, de livre de coação e induzimento, disponho a minha última vontade para determinar que eu seja enterrado juntamente com o meu aparelho celular. Eu não vou largar do aparelho celular, né? Me enterra junto, porque eu não quero os meus filhos lendo as minhas conversas calientes, né, pelo WhatsApp. O que eu quis aqui, gente, foi chamar a atenção para vocês do tema que é exatamente a herança digital. É esse patrimônio que a gente vai transferir pós-mortem. Mas não é só patrimônio. E aí que eu falo, a gente não pode tratar o direito sucessório apenas e tão somente como a transmissão do patrimônio. E, a partir daí, vamos analisar o conteúdo dessa herança digital. Porque ela tem um conteúdo patrimonial, mas tem também um conteúdo existencial. E nós temos que analisar quem é o proprietário deste conteúdo, quem é o titular dos direitos sobre esse conteúdo, que foi o que eu separei aqui. Então, o item 3 dessa nossa conversa é o conteúdo da herança digital. Vamos começar com um conteúdo patrimonial. É inequívoco que a herança digital pode ter um conteúdo patrimonial de grande valor. De grande valor. A começar, eu trouxe alguns exemplos só, a começar pelos tais dos bitcoins, né? Os bitcoins, eles estão hoje, infelizmente saiu as minhas imagens, gastei um tempão lá para colocar as imagens, mas elas estão todas, estou ficando frustrado, né? O Bitcoin, hoje, ele tem um valor bastante alto, né? E começou uma bolha especulativa, agora caiu um pouco, tal, mas no final do ano passado, o valor da moeda virtual do Bitcoin disparou. Ó, essa é uma informação que estava no UOL da BBC Brasil, de dezembro de 2017. O valor da moeda virtual do Bitcoin disparou no segundo semestre desse ano. Em meio a oscilações bruscas, entre novembro e dezembro, cada moeda chegou a valer mais de 18 mil dólares, 59 mil reais. Um aumento considerável, já que o câmbio no início de 2017 era de 1 Bitcoin para 1.000 dólares. Ou seja, do começo do ano para o final do ano, ele pulou de 1.000 dólares para 18 mil dólares. Então, se eu tenho Bitcoins lá na minha
nos meus arquivos, esse é um valor patrimonial que vai ser objeto de toda uma discussão para os herdeiros. Imaginem aí milhões de bitcoins, uma herança, porque tem gente hoje que está fazendo, estava conversando com meu querido amigo, professor, mestre, sou um fã incondicional do Rolf Madaleno, e o Rolf estava dizendo o seguinte, que hoje uma forma de se esconder o patrimônio numa separação judicial, num divórcio, porque eu acho que a separação acabou, num divórcio, qual é? É fugir para os bitcoins. Então, tem maridos hoje, sempre eles, né, as mulheres não fazem isso, mas que estão fazendo o quê? Estão adquirindo bitcoin para não ter que compartilhar. E daí eles somem aí nesse mundo virtual com os bitcoins. Mas não são só os bitcoins que têm esse valor. Existem também, hoje, existe uma indústria que eu nem conhecia, que é a dos Massive Multiplayer Online Games. É a gamificação, é a indústria dos games. E as pessoas estão ganhando dinheiro, e não é pouco dinheiro com os games. Vou dar um exemplo, gente. Ó, uma pesquisa feita pela Superdata Research constata que o mercado de Massive Multiplayer Online Games teria gerado 11 bilhões no ano de 2015. Uma projeção de 13 bilhões para o ano passado. A fonte, eu quero fazer a ressalva, porque eu acho importante, a pessoa escreve um livro legal, é um livro legal de consulta, e eu acho que a gente tem que divulgar. O livro é o Patrimônio Digital, Reconhecimento e Herança. Autor Marco Aurélio de Farias Costa Filho. Vale a pena a leitura. Ele trata muito bem desse tema, traz informações fantásticas, e eu efetivamente aconselho a leitura. Nesse livro, ele fala o seguinte, que alguns mundos virtuais criam suas próprias moedas. Eu posso usar a moeda comprada em dinheiro, ou existe a própria moeda dos jogos, adquiridas com atividades dentro do jogo. Alguém que baixou um app com um joguinho aí, está jogando, etc., para passar de fase, você tem que acumular moedas, né? Às vezes você acumula, às vezes você não tem paciência para acumular, aparece lá, você pode comprar tantas moedas com dinheiro. Então, daí já tem um valor monetário nesses jogos. Gente, a possibilidade de trocar contas, bens ou moedas virtuais por dinheiro real resulta em mercados periféricos ou mesmo mercados negros. Por quê? O que acontece? Às vezes, você só pode usar essa moeda no jogo. E é proibido se trocar em outros jogos, virar dinheiro, etc. Mas já começou a ter mercado negro. As pessoas adquirindo essas moedas, e vocês vão ver como gira o dinheiro, adquirindo essas moedas nos jogos e vendendo para outras pessoas jogarem com essas moedas. Isso criou uma outra indústria, vocês vão ver. Já se vive dos rendimentos obtidos, faltou um S ali, através do mercado de bens virtuais. Exemplo, os Gold Farmers na China. Quem são os Gold Farmers na China? Eles são esses sujeitos aqui. Ah, não apareceu, de novo. É triste isso, dá uma sensação de impotência, mas eu vou ficar agressista, como diz meu porteiro, né? Não é agressivo, eu estou meio agressista. Mas, gente, a foto era o seguinte, um monte de chineses em mesas de computador, sabe aquelas que a gente vê de bolsa de valores, todo mundo com monitor e etc. e tal? No monitor não tem nada de bolsa de valores, o monitor tem joguinhos, as pessoas ficam jogando, acumulando moedas, para os outros que não estão afim de passar as fases terem as moedas. E daí o que eles fazem? Eles vendem a moeda. Mas a foto tinha um monte, era uma mesa da Bolsa de Valores. Um monte de chineses jogando para acumular moeda, para você que não tem paciência de acumular moeda, comprar as moedas. Dá uma olhadinha nisso, gente. A IGE, Internet Gaming Entertainment, é uma empresa chinesa líder em intermediar Gold Farmers. Na época do livro, que o livro foi escrito, ela lucrava entre 10 e 20 milhões por mês, acumulando moedinhas e vendendo. O mercado asiático é louco por isso. Eles não querem passar as fases, eles compram as moedinhas dessa empresa. Aí teve lá um único Gold Farmer que trabalhava nessa Internet Gaming Entertainment, lucrou 1,3 milhão de dólares em 2 anos. Então, mães, pensem bem na hora de vocês falarem com seus filhos, para de jogar que isso não leva a nada, né? Pode levar 1.300.000 dólares, né? Já começa a ficar um negócio interessante. Óbvio, então, que eu quero mostrar o quê? Aqui existe a fase tradicional, aquela área tradicional do direito sucessório, a briga pelo patrimônio, a briga pelo dinheiro, a briga pelo viés financeiro da herança.
Então, aí a gente volta para aquela origem do direito sucessório, que é o direito patrimonial. Mas existe um outro conteúdo que importa. Antes de analisar esse conteúdo, eu faço a grande pergunta. Quem é o proprietário desse patrimônio virtual? Essa é uma questão de dificílima indagação, e eu vou perguntar para vocês, abrindo aí o coração para vocês, quero que vocês sejam sinceros, quem lê os termos de uso de qualquer aplicativo que vocês baixaram? Vocês leem ou vocês clicam lá? Concordo, passa logo, quero jogar logo, não é assim? Teve um estudo feito pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, para provar que ninguém lia esses termos de uso. Eles fizeram o quê? Eles lançaram um jogo feito pelo setor lá de informática da universidade. O joguinho era interessante. Mas juntaram com a Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito criou os termos. E só para provar que ninguém lia, ela colocou o seguinte, dentro de umas cláusulas dos termos, dizia o seguinte: para baixar o presente aplicativo, eu concordo em ceder os meus filhos em troca do aplicativo. Todo mundo cedeu os filhos. Por quê? Porque ninguém lê. Vocês leram do Facebook? Vamos dar uma olhadinha no Facebook, em algumas coisas? Então está aqui. Primeiro, em regra, a regulação desses espaços é uma terra de ninguém. Ela é feita através desses EULAs, End User License Agreement, é uma licença, tá, para usar o material, ou os TOLAs, que são os mais comuns aqui no Brasil, Terms of Service. A gente usa termo, né, são os termos. Procura lá no Facebook, no Instagram, etc., são os termos de uso. Eles são contratos de adesão no direito brasileiro. A regra do artigo 54 é que eles têm que ser interpretados da forma mais favorável ao aderente, ao consumidor. Vamos dar uma olhadinha no Facebook. O Facebook traz algumas regras. Compartilhar conteúdo e informações. Começa bonito. Beleza, maravilha. Você é proprietário de todo o conteúdo e informações. E isso é a tradução deles. É você, não tem nada de cláusula, aquele juridiquês, etc. É assim. Você é proprietário de todo o conteúdo e informações que publica no Facebook e pode controlar como eles são compartilhados por meio de suas configurações de privacidade e aplicativos. Então, está lindo, está maravilhoso, nós somos proprietários, é tudo nosso e etc. Não é bem assim. Por quê? Aí vem, além disso, para conteúdo protegido por leis de direitos de propriedade intelectual, como fotos e vídeos, conteúdo IP, você nos concede especificamente a seguinte permissão, sujeita às suas configurações de privacidade dos aplicativos. Olha a seguinte concessão que você faz, seguinte permissão. Você nos concede uma licença global, não exclusiva, transferível, sublicenciável, livre de royalties, para usar qualquer conteúdo IP publicado por você ou associado ao Facebook. Ou seja, você é o proprietário, mas ele pode usar do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser, sem pagar nada, e ele pode transferir para terceiros. Olha lá, ele é transferível e sublicenciável. Tá ok? Você não é proprietário de nada. Tá? Essa licença IP termina quando você exclui seu conteúdo IP ou sua conta. Beleza, excluiu meu conteúdo IP, maravilha, ninguém mais vai usar. Repara, cláusula leonina. Exceto quando o conteúdo é compartilhado com outras pessoas e não é excluído por elas. Então, é seu, mas não é seu, é excluído, mas não é excluído, e vem mais. Quando você exclui um conteúdo IP, ele é removido de maneira similar ao esvaziamento da lixeira do computador. No entanto, entenda que o conteúdo removido pode permanecer em cópias de backup por um período razoável, mas não estará disponível para outros. Não vai estar disponível para outros, mas vai estar disponível para mim, Facebook, Mark Zuckerberg, tá? Por um período razoável. Quem decide o que é razoável? Eu, Mark Zuckerberg. Né? Se for interessante, eu uso. Se não for interessante, eu não uso, que é o que está acontecendo agora. Né? O maior escândalo exatamente sobre a questão relacionada à privacidade. Vamos adiante. Quando você usa um aplicativo, ele pode solicitar sua permissão para acessar seu conteúdo e informações, bem como conteúdo e informações de outras pessoas, que outras pessoas compartilharam com você. E ele solicita direto, e você acaba aceitando quando você fala, aceito os termos. Você está abrindo espaço para eles compartilharem o que eles quiserem. Exigimos que os aplicativos respeitem a sua privacidade, mas tudo que eles não respeitam é a privacidade. O Mark Zuckerberg, a questão de 5, 6 anos, falou que a privacidade tem que ser revista no mundo digital, que não é a mesma coisa no mundo digital. Agora, ele está sendo réu em alguns processos em razão
do escândalo da Cambridge Media, né, que fizeram uma pesquisa e pegaram todos os dados do Facebook. Mais de 450 mil brasileiros participaram sem saber dessa pesquisa, né, pesquisa para fins comerciais. Dá uma olhadinha lá. Para saber mais sobre a plataforma, incluindo como você pode controlar as informações que as pessoas podem compartilhar com aplicativos, leia a nossa política de dados e a página de plataforma. Esse é um expediente muito comum, era muito comum antes do CDC, e na rede social ele volta. Porque antes do CDC, o que se fazia? Você ia comprar um bem, você assinava um contrato que você não conseguia ler, você assinava só a primeira parte do contrato, e tinha uma cláusula lá, em letras minúsculas, que, se você quisesse saber dos termos do contrato, ele estava registrado no registro de títulos e documentos de Itacoatiara. Aonde era Itacoatiara? No meio do Brasil, num lugar que não era nem atingido, nem tinha acesso pelo avião, ou seja, você não ia conseguir ter acesso ao contrato. Só teria acesso ao contrato quando tivesse algum problema, e o contrato seria exclusivamente, absolutamente leonino. Essa é uma ideia. Eles acabam trazendo vários outros termos que não estão nos termos que você assina para dificultar o seu conhecimento sobre o teor total do contrato. Pior ainda, que eles colocam o seguinte: resolveremos ações judiciais, causas de pedir ou disputas, indicações levantadas por você em relação a essa declaração ao Facebook apenas nas varas distritais do Distrito Norte da Califórnia ou em tribunal estadual localizado no condado de San Mateo, Estados Unidos. Cláusula abusiva, todas essas são abusivas pelo CDC. Artigo 51, a cláusula é nula. Ela estabelece renúncia a direitos. E a cláusula de eleição de fora imposta no contrato de adesão também é nula. O consumidor tem um foro privilegiado. Mas é esse o tipo de contrato que a gente está celebrando, e é esse o controle nenhum que a gente tem sobre os nossos dados que estão no Facebook. E não é só o Facebook. O Instagram pertence ao Facebook, o WhatsApp e etc. mantém a mesma política. Olha que absurdo isso. Nós tentamos manter o Facebook em funcionamento. Tentamos. Seguro e livre de erros. Mas você o usa por sua conta e risco. Nós fornecemos o Facebook no estado em que se encontra, sem garantias expressas ou implícitas, incluindo sem limitação, garantias implícitas de comercialização, adequação a uma finalidade específica e não infração. Não garantimos que o Facebook será sempre seguro, protegido e sem erro. Não garantimos que ele será seguro, protegido e sem erro. Então, a gente fica colocando os nossos dados pessoais, nossa intimidade, etc., e tal, no Facebook Messenger, etc., e eles estão usando. E eles não estão garantindo que ele é seguro. Qualquer hacker pode chegar lá e pegar e falar assim, a minha cláusula está dizendo que não é seguro. Tá ok? E a gente está achando que é seguro. Traduzindo, privacidade já era, né? E aí a gente começa a discutir sobre o conteúdo existencial, que é o relacionado à privacidade, e a tutela dessa privacidade. Então, a gente vê o quê? Que nesses meios aqui de comunicação, estava lá o Skype também, tinha aqui embaixo o Instagram e etc. Nesses meios de comunicação, a gente não tem privacidade nenhuma. Basta ver, começa a fazer essa pesquisa, conversa com alguém que você vai fazer uma viagem, conversa no WhatsApp que você vai fazer uma viagem. Eu quero fazer uma viagem para Fernando Noronha. Eu quero fazer uma viagem para Portugal. Você está conversando no WhatsApp, tá? Ou você conversou no Instagram. Aí entra num site, no seu computador ou no seu smartphone, entra no site do UOL, entra no Google e etc., um site que vai entrar alguma publicidade. Vai entrar a publicidade de Fernando Noronha, de passagem para a Europa, que você tinha falado na sua conversa privada. O WhatsApp está passando essa informação para aquele monstro que eles chamam de algoritmo, e aquele monstro está passando para as empresas que pagam WhatsApp, Facebook, etc. Ou seja, aquela história de conversa criptografada que ninguém vai saber, também é balela. Tá? Pior, gente. Vocês já chegaram a ler? Vocês têm um drive externo? Tem que ter, né? Porque eu tinha o meu computador, não tinha o drive externo, estava tudo num pendrive, ele caiu no chão de um jeito que eu perdi tudo que tinha no computador. Aí eu tenho o Google Drive e eu tenho o Dropbox. Beleza. Já leram? Eu nem vou trazer. Mas a base é a mesma. A gente é proprietário, mas eles podem usar o que eles quiserem. Então, os seus arquivos, as suas peças,
processuais, que estão todas guardadinhas lá, a sua propriedade intelectual, que você acha que está super segura, não está. Eles podem usar. Eles podem usar da forma que eles quiserem. A gente sabe se eles estão comercializando no mercado negro? Não. Estão vendo que a nossa privacidade está sendo completamente devassada? E a privacidade, gente, é uma conquista da civilização ocidental. A não intervenção no Estado nas relações privadas. A manutenção de um mínimo existencial. E isso está sendo hoje absolutamente devassado pela internet e pelas redes sociais. Como fica essa privacidade? Aqui era a foto do Mark Zuckerberg dando uma desculpa, tinha uma frase dele aí que não apareceu, ele se desculpando, dizendo que efetivamente tem um erro no que tange a privacidade do Facebook e que ele queria resolver de uma hora para outra, mas que vai demorar anos para ele conseguir resolver o que aconteceu com essa privacidade. E aqui eu trago uma lição do Anderson Schreiber que eu acho que é fantástica sobre a privacidade e vou ler para vocês. O direito à privacidade abrange hoje não apenas a proteção à vida íntima do indivíduo, mas também a proteção dos seus dados pessoais. Em outras palavras, o direito à privacidade hoje é mais amplo que o simples direito à intimidade. O direito à intimidade é o direito à minha vida íntima. Tá certo? A privacidade é mais ampla. A privacidade abrange o quê? Está lá, não se limita ao direito de cada um ser deixado só ou de impedir a intromissão alheia na sua vida íntima em particular. Transcende essa esfera doméstica para alcançar qualquer ambiente, onde circulem dados pessoais de seu titular, aí incluídos suas características físicas, código genético, estado de saúde, crença religiosa e quaisquer outras informações pertinentes à pessoa. Nesse sentido, a privacidade pode ser definida como direito ao controle da coleta e da utilização dos próprios dados pessoais. E tudo que a gente não tem nas redes sociais e hoje nesse mundo virtual é o controle dos nossos próprios dados pessoais, porque eles são vendidos a peso de ouro por essas grandes empresas. Isso é o que gera uma preocupação, que é uma preocupação fundamental para a gente que trabalha com essa questão do direito digital, da herança e etc. Eu gosto muito de falar das 3 esferas da privacidade. A esfera pessoal, a esfera interpessoal e a esfera coletiva. A esfera pessoal é aquela que diz respeito só à pessoa. E essa não deve ser devassada. A esfera interpessoal é uma esfera que diz respeito à pessoa e aquelas pessoas que com ela se relacionam, por isso interpessoal. A esfera coletiva diz respeito à pessoa e à coletividade, pessoas que não se relacionam com ela, mas que podem ser atingidas por algum ato a ser praticado. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é bem interessante. Existe um acórdão do STJ, que é um acórdão bem controvertido. Eu tive a oportunidade de falar sobre ele num encontro em que teve o pessoal da USP, da Federal do Pernambuco, do Paraná e do Rio de Janeiro, que é o acórdão no recurso especial 1.995.195 de São Paulo. O caso é o seguinte, o Hospital Albert Einstein, que é tido como um dos melhores de São Paulo, ele fez um exame num paciente. O paciente foi fazer um check-up, o médico deu os exames para ele fazer, e dentro dos exames estava lá o exame de HCV, e não HIV. HCV para saber se a pessoa tem hepatite C, tá certo? E daí eu fico imaginando que eles copiaram lá, passaram no computador, anotaram HCV, cobraram e etc. e tal. Só que daí, na hora de passar para o laboratório fazer, alguém deve ter escrito a caneta HCV, o C ele não fez a dobrinha direito, ficou HIV, fizeram o exame de HIV. O que aconteceu? Deu positivo. Repare, gente, não é um erro, vamos analisar a questão jurídica, não é um erro de diagnóstico. O erro de diagnóstico é terrível. É o falso positivo e o falso negativo. Eu não sei, sinceramente, qual que é o pior. O falso positivo é dizer, você tem AIDS quando você não tem. A pessoa pode se matar, né? E daí ela não tinha AIDS. Esse é o falso positivo. O falso negativo, não sei se é ainda pior, porque o falso negativo é dizer, você não tem AIDS e a pessoa tem. E daí não lhe dá a oportunidade de buscar um apoio médico e etc. E tal. Aqui não houve o erro de diagnóstico. Não era um falso positivo e um falso negativo. Aqui era um diagnóstico acertado, só que ele não foi pedido pelo paciente.
Aí o paciente ficou sabendo, porque o hospital informou, ele entrou com uma ação contra o hospital pedindo R$200 mil, alegando que isso feriu a intimidade dele e a privacidade, porque ele tem o direito ao controle dos dados, que é o que a gente acabou de falar. E ele não pode ser compelido a fazer um exame que ele não queira. Isso é óbvio. Você não vai entrar num hospital hoje com uma unha encravada, o médico olha para você e fala assim, você tem uma cara meio promíscua, eu vou te mandar fazer exame de HIV. Oi? Não, vou mandar porque eu não gostei da sua cara. Tá certo? Você esteve aonde? Você esteve em Amsterdã, num congresso, nos últimos... então eu vou mandar fazer HIV. Ele pode fazer isso? Não, foi o que o hospital fez. E o paciente falou o seguinte, olha, eu quero uma indenização porque foi violado o meu direito à privacidade, foi violado o meu direito à identidade, eu tenho o direito de não saber, eu tenho o direito de controlar meus dados. E pediu R$200 mil. Chegou no STJ, a ministra relatora era a ministra Nancy Andrighi e falou, olha, cabe essa indenização. Por quê? Porque ele tem o direito de não saber, só que a indenização é muito alta, ao invés de R$200 mil, vou dar R$15 mil para ele. Só que foi voto vencido. O relator para o acórdão foi o Masami Ueda, que analisou essa questão. Na verdade, ele não analisou. Eu vou trazer para tentar fazer essa análise. Ele disse o seguinte, ele balizou o voto dele, que foi o voto vencedor, não dando direito à indenização, em dois grandes alicerces. O primeiro alicerce, a pessoa que está buscando saber da sua saúde, foi fazer um check-up, supõe-se que ela quer tratar da sua saúde. Então, essa informação era uma informação necessária para ela tratar da sua saúde. Não existe dano neste caso. Além disso, e aí vem a esfera coletiva, se ele não soubesse que ele tinha AIDS, ele poderia transmitir AIDS para outras pessoas e poderia atingir a coletividade. Então, além de não há dano, existe um interesse público, ele deve prevalecer. Nesse caso, não vale, não incide a indenização. E é esse acórdão que eu vou tentar trazer para vocês para dizer o seguinte, a esfera pessoal, vamos pensar na relação sexual com AIDS ou sem AIDS. A esfera pessoal pode trazer, a esfera da personalidade, pode trazer uma esfera que seja eminentemente pessoal, só diz respeito à pessoa. Então, o sujeito gosta de fazer sexo solitário. Quem tem a ver com isso? Ninguém, só ele. Ninguém deve ficar falando sobre isso, tá certo? Essa é a esfera pessoal, só interessa a ele. Não, ele gosta de fazer um sexo mais, como diz meu porteiro, agressista, sadomaso, né? Aí ele vai querer bater em alguém, não é isso? Precisa ver se esse outro alguém vai querer a mesma regra, não é? Então, aí já não é só a esfera pessoal, é a esfera interpessoal. Agora, se o sujeito tem AIDS, e quando eu fui tratar desse acórdão, eu falei com um amigo meu que dá aula de Direito na Faculdade de Medicina, e falou, João, isso é o maior terror dos médicos, porque tem vários médicos, então ele dá aula para os médicos, que chegam para mim e falam assim, doutor, o que eu faço? O paciente tem AIDS, é casado, ele chega para mim e fala o seguinte, doutor, o senhor não vai falar para minha mulher que eu tenho AIDS. E aí? Ele tem o sigilo médico, mas ele está sabendo que o marido vai transmitir AIDS para a mulher. E ele falou que isso acontece direto. E falou que acontece pior. Que às vezes o sujeito pegou AIDS e fala assim, doutor, o senhor não vai falar para ninguém. Porque alguém transmitiu para mim e eu vou transmitir para um monte de gente agora. E isso é crime. Tá certo? Então, aí deixa de ser eminentemente uma esfera só pessoal, deixa de ser só interpessoal. Ele pode não ser casado. Passa a ser uma esfera coletiva. Porque ele pode atingir pessoas que com ele não se relacionam. Essas são as esferas da personalidade, do direito à privacidade, que a gente tem que analisar quando a gente for tratar da questão relacionada ao direito à privacidade. A herança digital, porque existe uma parte da herança do falecido que diz respeito à sua esfera eminentemente pessoal. Eu não quero que os meus filhos saibam com quem eu falava no WhatsApp, com quem eu falava no Messenger do Facebook. Eu não quero saber que eles saibam se eu recebia nudes ou se eu não recebia nudes. E aí eu trago para vocês, para terminar, que eu já recebi, desculpem essa informação, um ensinamento de um mestre português, o Diogo Leite de Campos, que eu acho que é fantástico, sobre a sucessão. Olha o que ele diz. Os direitos da personalidade são transmitidos no interesse do decujus, enquanto que os direitos patrimoniais se transmitem no interesse dos herdeiros. É uma distinção, a gente acha, e por isso que eu falei lá nas premissas, a gente acha que o direito da herança é um direito eminentemente dos herdeiros. É o patrimônio, só pertence a eles. Não é, gente. O Diogo Leite de Campos faz
assim, magicamente, essa distinção. Existe uma esfera que é direitos herdeiros, que é o patrimônio, mas existe uma esfera que é a continuação da personalidade do morto. E isso diz respeito ao morto, à privacidade, inclusive. E isso deve ser telado contra os herdeiros. Mesmo que os herdeiros queiram saber, eu quero abrir o WhatsApp do meu pai, eu quero abrir o Facebook, está lá, duas categorias de direitos à personalidade, os que pertencem aos decujos e os que pertenciam, ele escreve decuios lá, os que pertenciam ou passam a pertencer aos seus herdeiros. No primeiro grupo, enquadram-se, dentre outros, a privacidade, a imagem, a honra do falecido, direitos essenciais a demandar tutela absolutamente diversa daquela conferida ao seu acervo patrimonial. Por outro lado, a proteção do nome do morto, por exemplo, também afeta diretamente seus herdeiros. Então, os herdeiros podem proteger a personalidade do pai. Estão xingando meu pai, caluniando, etc. Mas tem uma esfera da privacidade do pai que pode ser defendida, inclusive, contra os herdeiros. E a gente tem lei para isso. O Marco Civil da Internet, no artigo 3º, ele disciplina o uso da internet no Brasil com proteção da privacidade e proteção dos dados pessoais. Tá certo? No artigo 7º, o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e aos usuários são assegurados os seguintes direitos: inviolabilidade da intimidade da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, inviolabilidade e sigilo do fluxo de comunicações pela internet, WhatsApp, Messenger, etc., e inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial. Então, o que eu quero dizer para vocês, para concluir, é que eu sou absolutamente contra esse projeto, que visa a transmitir todos os dados do falecido para os seus herdeiros. Eu entendo que deve ser preservada a sua privacidade. Que a gente pode transmitir, sim, os direitos patrimoniais, mas não os direitos existenciais, a não ser que haja autorização expressa, de acordo com a regra, de acordo com o marco legal da internet. Termino deixando aqui uma frase do Stefano Rodotà, que é um autor italiano que eu adoro, falecido no ano passado, e que fica uma indagação, um questionamento para a gente, e eu também, que uso Facebook e Instagram, para a gente que está abrindo mão da nossa privacidade. Repara, Stefano Rodotà: vivemos em um mundo no qual aumenta o valor agregado das informações pessoais com uma mudança de paradigma, onde a referência ao valor da pessoa em si e de sua dignidade passou a secundário em relação à transformação da informação em mercadoria. E eu deixo aqui a indagação, se a gente prefere a transformação da informação em mercadoria ou se a gente prefere a tutela da dignidade humana e da nossa privacidade. Muito obrigado, gente. Obrigado.